Então vamos lá, o tema da nossa aula de hoje é a introdução à humanização na assistência de pacientes, né? Então nós vamos fazer uma breve introdução do que seria essa humanização na assistência de enfermagem, tá? Primeiro, eu trouxe algumas frases, alguns informes, né, a respeito da nossa profissão. Vamos entender primeiro a nossa profissão, certo? Qual seria a relação, né, entre a enfermagem e a humanização, tá? Primeira coisa, né, eu acredito que... Bom dia, Kennedy. Bom dia, Stephanie, Marineide. Tá? Eu tô acompanhando aqui que vocês estão digitando, tá? Então, primeiro, eu acredito que muitas pessoas já escutaram, né? A enfermagem é a arte do cuidar. Não é verdade? Vocês não já ouviram essa frase? Muitas pessoas utilizam, mas muitas pessoas a utilizam sem realmente entender o seu significado. Ele nos fala assim: a arte do cuidar deve ser feita por aquelas pessoas... A arte do cuidar deve ser feita por aqueles que possuem a chama do amor, né? Então ela nos diz que para que você possa exercer a enfermagem, você tem que saber amar, você tem que cuidar, né? E aí a nossa famosa Florence Nightingale tem uns ditos bem conhecidos, né, que estão ligados também com esse processo de humanização. Vamos acompanhar aqui a leitura. A enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore, comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? É uma das artes, poder-se-ei dizer, a mais bela das artes. Então a Florence, ela se referencia à enfermagem, à nossa profissão, como uma arte, né? E uma arte que precisa de devoção. Vocês vão ver no decorrer da nossa aula que a humanização em si, ela é uma responsabilidade da enfermagem, tá? Não, você não tem que tratar o seu paciente de forma humanizada porque você simplesmente quer. É uma obrigação sua, né? Você tem que tratar o outro como um ser humano. Isso é básico da nossa sociedade, do nosso relacionamento, né? Eu acho que deveria ser até estranho a gente ter uma disciplina de como tratar um ser humano, um paciente, de forma humana. Não é estranho se a gente for pensar pela lógica da coisa, né? Por que eu preciso aprender a tratar o outro como um ser humano, sendo que eu também sou um ser humano, né? Mas infelizmente não é essa a realidade que a gente encontra. Tenho certeza que vocês já procuraram um serviço de saúde onde vocês não foram bem recebidos, não foram bem tratados, ou então um familiar de vocês precisou de uma assistência e você, como familiar, não recebeu esse apoio da equipe de saúde, né? Aí você pode me perguntar, professora, mas o trabalho humanizado, né? Esse trabalho humanizado, ele é de responsabilidade exclusiva da equipe de enfermagem? Claro que não, tá? Ele é uma responsabilidade de toda a equipe que está prestando assistência àquele paciente. Então, desde a equipe que está lá na recepção, médicos, enfermeiros, técnicos, tá? Equipe de laboratório, equipe de nutrição, de limpeza, todos precisam tratar e receber o seu paciente de forma humana, né? Quando eu falo de forma humana, o que eu quero me referir a isso? Que nós precisamos enxergar o nosso paciente, meninos, não somente como a sua doença. Então, por exemplo, a gente vai lá cuidar do seu João, né, que vai fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Eu não tenho que olhar para o seu João somente como um paciente pré-cirurgia cardíaca, eu tenho que olhar ele como um todo, né? Eu preciso entender ele como um ser humano completo. Eu tenho que entender as suas emoções, eu tenho que entender as suas limitações, como que é a relação familiar do seu João, como é a rotina dele,
né? Então nós precisamos entender, nós precisamos saber que os seres humanos eles vão muito além do seu adoecimento, tá? E isso tudo é extremamente importante. Nós até já discutimos isso, né? Que na aula de ontem, a importância de você se sentir bem recebido, de você se sentir bem acolhido, não é verdade? E que esse processo ele também é extremamente importante no momento da cura, tá? Aí uma outra frase que se diz assim: a arte de cuidar, humanizar e se colocar no lugar do paciente, né? Então ela se referenciou à enfermagem, né? O que é ser enfermeira, né? Como a arte de cuidar, de humanizar e de se colocar no lugar do paciente. Então nós precisamos nos ver, né? O que nós chamamos de empatia. Nós precisamos nos ver no lugar do outro e dar importância a isso, dar valor a isso, tá, meninos? Então essa daqui é basicamente uma introdução, né, para que nós possamos entender qual é a relação entre a enfermagem, que é a que nós chamamos a arte do cuidar, o servir, né, o cuidar do outro, cuidar de gente, qual é a relação dessa nossa profissão, uma profissão tão bonita, entretanto pouco valorizada, né, qual a importância dessa profissão na aplicação da humanização, no serviço humanizado, tá bom? Alguma pergunta aqui? Então, primeiro vamos ter uma visão do ambiente hospitalar, tá? Eu acredito também que a gente já discutiu um pouquinho sobre isso lá em biossegurança, lembra? Que nós falamos que o ambiente hospitalar antigamente ele era visto como o quê? Né? Como um local de morte, como um local de separação, né? Os hospitais eles eram vistos como locais de separação, de exclusão. A assistência aos pobres era importante para evitar a transmissão de doenças, pondo em risco a saúde geral da população. Então, o que eles faziam? Né? A população mais pobre, que não tinha recursos para pagar uma assistência médica domiciliar, né? O que eles faziam? Eles isolavam essas pessoas, as pessoas mais pobres, dentro dos hospitais, para evitar com que essas pessoas contaminassem a população de maior poder aquisitivo, tá? E isso foi extremamente utilizado em algumas epidemias, como por exemplo a febre amarela, a varíola, tá bom? Então, os hospitais eles eram vistos como locais de morte, não eram vistos como locais de tratamento, né? Eram locais de exclusão. Então, vocês conseguem imaginar uma assistência humanizada dentro dessa realidade? O que vocês acham? Tem assistência humanizada dentro dessa visão hospitalar? Os pacientes eles eram vistos como seres humanos, eram respeitadas as suas individualidades, dentro dessa visão aqui que a gente está discutindo, essa visão de separação dos pobres. E aí? Ih, o pessoal tá dormindo, né? Não, Marinete, não existia humanização, né, dentro dessa realidade, dentro desse ambiente hospitalar, né? Porque como que eu vou separar uma pessoa da sua família? Não vou respeitar é, as suas vontades, eu vou excluir ele da sociedade. Como que eu vou estar trabalhando a humanização lá desse paciente? De forma nenhuma. E aí essa importância desse processo de humanização, né, de cuidado com o paciente, ela veio surgindo com o tempo, tá? E hoje nós inclusive temos algumas políticas nacionais que regulamentam a importância dessa humanização, a aplicabilidade da humanização. Essa imagem aqui eu acredito que muitas pessoas venham a referenciar, né, com os nossos dias de hoje. Vamos acompanhar aqui a leitura, tá? Hoje a ciência tem muito a oferecer,
mas as pessoas não oferecem mais nada além da técnica, né? Então, assim, hoje em dia a nossa ciência, ela é bem desenvolvida, né? Nós temos boas técnicas, nós temos bons aparelhos, medicamentos eficazes. Porém, o que o serviço de saúde está oferecendo a esse paciente? Está oferecendo a técnica, né? Então, nós paramos de observar, né, o ser humano em si para ofertar simplesmente uma técnica a esse paciente. Nós não estamos olhando esse paciente como um todo. Vou apontar aqui para vocês conseguirem acompanhar melhor, tá? Então aqui vamos imaginar que esse homenzinho é o seu João, né? Lá em 1912, o seu João está aqui sentado na maca e nós temos vários médicos consultando aqui o seu João, avaliando, né? Vendo todas as possibilidades, porque nessa época era o recurso que existia. O recurso que existia era quem? O profissional de saúde, né? E através da sua avaliação ele realizava diagnóstico, realizava tratamento, tá? Eram os recursos que haviam na época. Então eles precisavam observar o seu João como um todo, não é? Eles precisavam avaliar de forma holística o seu João. Claro que algumas coisas ficavam pendentes também naquela época, como, por exemplo, a importância da saúde mental, né? Hoje a gente sabe que o que nós estudamos lá em higiene, lembra? Da higiene mental, né? Que o ser humano ele precisa estar em equilíbrio com os seus sentidos e tudo mais para que o seu corpo funcione de forma completa. Nessa época eles também não possuíam essa consciência, né? Da importância desse bem-estar, assim como de outros fatores também. Mas o que eu quero que vocês percebam eram que os profissionais de saúde, eles realmente avaliavam o paciente, consultavam o paciente, certo? E hoje em dia, né, vamos colocar aqui em 2020, o que a gente está conseguindo ver? O seu João, né, aqui ele provavelmente está fazendo um eletrocardiograma, né, aqui com os eletrodos, e os médicos, eles estão olhando para onde? Eles estão olhando para o seu João? Estão olhando para a máquina, não é? Eles estão olhando para o computador. Então, esse serviço de saúde, ele parou de olhar para o paciente. E ele está olhando para quem? Né? Para a tecnologia, para os recursos. Hoje em dia, um médico desse aqui, se ele voltasse no tempo em 1912, ele não ia saber fazer praticamente nada, não é verdade? Porque nós estamos tão dependentes dessa tecnologia, desses recursos, que nós paramos de avaliar o paciente de forma completa, né? Nós não temos mais, por exemplo, como que eu vou saber se um paciente realmente está tendo um infarto agudo do miocárdio se eu não fizer um eletrocardiograma nesse paciente? Esse médico aqui, em 1912, ele estaria perdido, não é verdade? Então, o que eu quero que vocês entendam é que nós precisamos olhar o paciente não somente da sua doença, o que levou à sua doença, mas de forma completa, né? Como um indivíduo. Não, Raquel, Maria Casarina não iam, né? Esses médicos aqui, eles estariam perdidinhos em 1912. Então, o doente ele passou a ser considerado instrumento de aprendizagem, estatística, pesquisa, passando a representar uma fonte de recursos econômicos, né? Então, nós paramos de ver o organismo em si como um indivíduo, mas sim nós estamos utilizando esse indivíduo para aprender, para fazer uma análise estatística, para fazer uma pesquisa, né? Então, esse indivíduo, ele perdeu a sua individualidade, tá? E à medida que o organismo ele perde a sua individualidade, nós não estamos aplicando a humanização na assistência a esse paciente, tá bom? Alguma pergunta, meninos? Até aqui? Eu vou seguindo, tá?
Nós sempre nos referimos, né, como a enfermagem, a arte do cuidar, né? Todo mundo coloca lá no Facebook, no WhatsApp, né? A enfermagem é a arte do cuidar. Mas o que seria esse cuidar, né? Ao que nós estamos nos referindo? Cuidado é uma ação integral entre pessoas, com efeitos e repercussões de interações positivas entre usuários, profissionais e instituições, traduzidas em atitudes tais como tratamento digno e respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo. Então, o cuidado é quando você oferece ao seu paciente um cuidado integral, né? Então, em relação a todas as suas necessidades, desde as suas necessidades técnicas, como por exemplo, o paciente está com dor de cabeça, ele precisa de uma administração de uma dipirona. Você, como técnico, vai lá, administra, né, o que o médico prescreveu. E isso é um cuidado de enfermagem, perfeito. Mas vamos pensar na causa dessa dor de cabeça. O seu João está tendo uma crise de ansiedade, está extremamente nervoso, porque ele perdeu um filho morreu de acidente de carro de forma muito brutal, e ele não está conseguindo lidar muito bem com essas circunstâncias. Você só vai saber de tudo isso como? Conversando com seu paciente, ouvindo o seu paciente, tá? E o ouvir, o conversar, né? O dialogar, apoiar, tudo isso é um cuidado de enfermagem, tá? Então, você realmente só vai estar cuidando do seu paciente quando você ofertar a ele esse tratamento digno, né? Então, tem que ser um tratamento respeitoso. Não quero ver ninguém aqui recebendo paciente mexendo no celular, tá? Todo mundo aqui já deve ter visto essa cena, né? Você vai chegar lá na UPA, lá na sala de medicação, para receber uma medicação. Aí o técnico tá lá, mexendo no celular, né? Conversando no WhatsApp. E você aqui esperando, né? E nem conversa com você, não olha nos seus olhos, não pergunta o que está acontecendo, não dialoga, não te recebe bem, né? Então isso não é um cuidado de enfermagem, isso não é cuidar, você não está exercendo a arte da enfermagem, certo? Então assim, vocês só estarão, né? Nós só estaremos exercendo a enfermagem quando a gente aprender a tratar o outro de forma digna e respeitosa, com qualidade, tá? Exercendo esse acolhimento. E aqui, muito importante também, o vínculo, tá? Em geral, os pacientes de estado mais grave, né, aqueles pacientes que estão internados em uma clínica médica, que estão internados em uma UTI, são pacientes que ficam muito tempo internados, né? E você, como profissional daquela equipe de enfermagem, como profissional daquela equipe de saúde, você tem que criar vínculo com aquele paciente, né? Lembra uma vez que a gente discutiu, né, que os técnicos de enfermagem são os profissionais que estão mais próximos ao paciente, né? Vocês estarão em contato mais íntimo com o paciente, um contato mais frequente que o enfermeiro, que o médico, que o fisioterapeuta, que o nutricionista, tá? E por conta disso, vocês precisam criar esse vínculo maior com o paciente de vocês, tá? Porque esse vínculo ele será importante até mesmo para você perceber uma alteração no seu paciente, né? Aí você pode falar assim para o enfermeiro: o seu João hoje, o seu João tá diferente, o seu João não conseguiu comer, o seu João não tá conversando. Você só vai conseguir perceber isso como? Se você criar um vínculo com o seu paciente, tá? Então, por isso, essa importância, né, de relacionamento, tá? Pode contribuir para a redução do impacto do adoecimento. Então, quando esse paciente ele é bem tratado, ele é bem recebido, né, ele recebe um cuidado de excelência, isso vai reduzir de forma muito grande o impacto que o adoecimento poderia vir a causar, tá? A falta de cuidado tende a contribuir para o sofrimento dos pacientes e aumentar o seu isolamento social.
Então, quando o paciente ele é tratado de uma forma desrespeitosa, ele não é bem acolhido pela equipe, a equipe é toda hora de cara feia, né, mal encarada, não se relaciona com seu paciente, não conversa, não explica o que está acontecendo, enfim. Isso faz com que o paciente ele fique mais isolado naquela situação. E já é uma situação extremamente difícil, né? Ninguém procura um serviço de saúde sem realmente precisar, não é? Se você está internado, se você está ali na UPA procurando o uso de uma medicação, se você está internado em uma UTI, uma clínica médica, é porque você precisa, não é verdade? Então, se você precisa estar naquela situação, não é uma situação confortável, você está longe de casa, muitas vezes longe dos familiares, né, como os pacientes que estão internados em uma UTI, longe dos seus amigos, sem ter uma rotina de trabalho, né, de produção. Isso faz com que o paciente ele fique isolado naquela situação estranha, naquele local estranho, um ambiente que ele nunca viu. O paciente ele não vai ficar confortável em um local assim. E é responsabilidade da equipe proporcionar esse conforto a ele, tá? Proporcionar esse conforto ao paciente, tá, meninos? Até agora, tranquilo. Pode seguir sem perguntas. Esse assunto é muito legal, né, gente? Faz a gente refletir bastante. Vou seguindo, tá? Maria Karina. Isso faz com que a gente afaste o paciente, né? Afaste o paciente de um serviço de saúde. A gente cria uma barreira, né, entre o usuário, né, o paciente e o profissional de saúde. Existem muitos profissionais também que vestem assim uma armadura, né, que se acham o rei, né, que se acha o último pacote do biscoito, essa foi ótima, né, o último biscoito do pacote, né, que se acha intocável, que se acha o Deus dentro dos hospitais, e eu falo isso de todas as classes, tá? A gente observa isso em todas as classes dentro do hospital. É técnico, é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todo mundo que trabalha no serviço de saúde, assim, né? Muitas pessoas se acham os deuses, os intocáveis. E isso faz com que a gente crie uma barreira entre o nosso paciente e nós, né, os profissionais. Porque como que eu vou me abrir, como que eu vou conseguir conversar, dizer o que está acontecendo para uma pessoa que se acha perfeita, que se acha intocável, que se acha um Deus? Você vai se sentir confortável diante de uma pessoa assim? De forma nenhuma. Né? Então, nós precisamos realmente mostrar para o nosso paciente que nós somos seres humanos como eles. Né? A gente precisa deixar isso bem claro. Tá? Então, humanizar, segundo o dicionário Aurélio, o que significa humanizar? Né? Significa adoçar, suavizar, civilizar, tornar-se humano, meninos, compadecer. Né? Então, humanizar é valorizar a qualidade do cuidado, do ponto de vista técnico. Então, o que significa humanizar? É você tornar-se humano. É você ter empatia, se colocar no lugar do outro. Isso é humanizar. É você valorizar a qualidade do seu trabalho, né? A qualidade do seu cuidado. É você adoçar. Eu achei isso aqui muito legal. É você adoçar, né? Então, ó, vejam só essa imagenzinha aqui dessa senhorinha, tá vendo? Essa senhorinha tá aqui deitada numa cama, né? Eu tenho a impressão de que ela tá com uma visão limitada também, por causa da aproximação dos olhos, né?
provavelmente ela tem a sua mobilidade reduzida, não deve sair da cama, mas ó, ela tá tocando nesse profissional, ela é uma profissional de saúde, tá tocando, tá abraçando, tá sorrindo. Olha como essa mulher ela tem apreço, né, por essa profissional. Porque ela tornou-se humana, né? Ela tá o quê? Adoçando, suavizando a vida dessa mulher, né? Dessa senhora, que deve ter uma realidade muito difícil. Agora vamos imaginar essa mesma senhorinha aqui, deitada numa cama, sendo cuidada por uma profissional que não se aproxima, que não toca, que não conversa. Como que essa senhorinha iria estar? Provavelmente em um estado de depressão terrível, né? Então, assim, gente, esse toque, esse olhar, né, esse cuidado, ele é extremamente importante na cura do nosso paciente, tá bom? Nós vamos perceber isso, né, ao longo da nossa disciplina. Então, quando falamos de humanos, estamos falando o quê? Gente cuidando de gente. Então, eu não posso me ver dentro de uma armadura, eu não posso me ver como um Deus, como um intocável. Eu tenho que me ver como um ser humano que estou cuidando de um outro ser humano. Eu tenho que entender que o seu João, que eu estou cuidando dele, que ele está internado na UTI em estado grave, ele é pai de alguém, irmão, tio, filho, sobrinho, né? Ele faz parte da família de alguém, ele é o amor de alguém. E eu estou ali cuidando dele. Eu sou um ser humano e estou cuidando de um outro ser humano. É essa visão que nós temos que ter, né? Não que eu sou um Deus, né? Eu não tenho que ter a visão de Deus, de super-herói, e que estou ali cuidando de um pobre coitado. Não é assim. Eu sou um ser humano e estou cuidando de outro, tá? É assim que nós temos que enxergar o nosso paciente. Então, humanizar se traduz, então, como a inclusão das diferenças no processo de gestão e de cuidado. Então, cada um aqui é diferente. Ó, deixa eu olhar aqui quem está aqui na nossa aula. A gente tem a Rebeca, a Cauane, Stephanie, Kennedy, Lucas, Maria Karina, Marineide e Raquel, né? Cada um de vocês aqui, meninos, tem a sua peculiaridade, tem a sua diferença, né? Tem os seus gostos. Ah, eu gosto de comer tal coisa, fulano já não gosta. Eu durmo com a luz acesa, eu durmo com a luz apagada, né? Claro que são exemplos, né, bem simples e tudo mais. Mas é só para representar que cada um é um indivíduo diferente. E você tem que respeitar essa individualidade. E à medida que você respeita essa diferença, que você coloca em prática essa diferença, você está praticando a humanização, tá bom? Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou um grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Então é importante que toda a equipe que vai estar prestando assistência àquele paciente tenha as mesmas atitudes, tenham os mesmos cuidados, né? Que seja algo integral, né? Que desde a equipe de nutrição, a equipe de limpeza, técnico, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, né? Que toda a equipe que está prestando assistência àquele paciente que tenha a mesma visão, que tenha o mesmo comportamento, tá? Isso é extremamente importante. Incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Então, nós precisamos sempre estar avaliando o nosso trabalho, né? Então, assim, eu recomendo a vocês, né? Vocês estão lá no plantão de vocês, terminaram mais um plantão. Sempre gostava de fazer isso. Terminaram mais um plantão, você vai lá refletir. O que você fez de bom? E o que você fez de errado? Né? O que você pode melhorar? Tá? Você ter essa reflexão, ela é muito importante porque você pode melhorar o seu cuidado, melhorar a sua assistência. Mas para isso, meninos, vocês precisam querer. Para isso, vocês precisam realmente abraçar essa profissão, se dedicar a ela, se esforçar, tá? Porque se você estiver
exercendo uma profissão de forma frustrada, se você estiver exercendo uma profissão por dinheiro, porque era o que tinha, porque foi o que apareceu, não tenho vocação, mas estou aqui para trabalhar, você vai conseguir ter um bom trabalho diante disso, né? Você vai conseguir cuidar do seu paciente de forma excelente se você não quer estar naquele lugar, se você não quer trabalhar, se você... De forma nenhuma, né? A gente precisa querer trabalhar, a gente precisa amar a nossa profissão para exercer de forma digna e cuidar do nosso paciente. O que a gente vê muito, meninos, são profissionais frustrados, né? Profissionais frustrados com a sua profissão e por conta disso não conseguem exercer, né, ela de forma digna. Tá? E aqui, meninos, existem algumas formas, né, de você... Existem três formas, né, três grupos, né, de humanização. O primeiro que eu vou apresentar aqui para vocês é o conforto emocional, né? Então, além de você ofertar o cuidado ao seu paciente, administrar uma medicação, auxiliar no banho no leito, administrar uma alimentação, você precisa também ofertar o conforto emocional àquele paciente, tá? Ao paciente e ao seu familiar. Esse material que eu estou utilizando aqui, eu vou enviar ao grupo de vocês, tá bom? E ele foi retirado de um artigo, né, que eu também vou enviar para vocês vocês possam ler ele de forma, né, completa, para que vocês possam entender melhor. É muito bom. Eu vou apresentar aqui alguns pontos que eu separei que foram os pontos mais importantes, tá? Essas frases aqui que vocês estão vendo, meninos, são frases de profissionais de saúde, tá? Então, o pesquisador foi lá e perguntou assim, para o médico, esse aqui primeiro é o médico, os dois são médicos nesse caso, tá? Foi lá e perguntou para o médico, né, o que era o conforto emocional, qual a importância do conforto emocional. Aí o primeiro médico nos disse assim, o doente precisa muito de medicamentos, mas precisa também ser tratado com carinho, respeito, dignidade e com responsabilidade. Aí o segundo médico nos disse, minimizar o estado de depressão através da palavra de carinho, incentivo e de fé, paciência e solidariedade e atendimento afetuoso a pacientes que passam por este setor. Então, eles caracterizaram esse conforto emocional como você ter carinho, respeito, né? Se solidarizar, ter um atendimento afetuoso, próximo com o seu paciente. Foi assim que eles definiram o conforto emocional. E aqui nós conseguimos entender, então, que é necessário cuidar do nosso paciente com o quê, meninos? Com carinho, com dedicação, respeitá-lo como ser humano, considerando as suas crenças, seus valores, seus desejos, expectativas quanto à internação e à evolução no estado de saúde. Um exemplo aqui, né? É um paciente que eu não lembro agora qual é a religião, né? Mas tem uma religião que não permite transfusão sanguínea, transplante de órgãos. Isso é uma crença, não é, do paciente. E essa crença ela tem que ser respeitada. Então, se o paciente, apesar de ser necessário, ele falar, eu recuso a transfusão sanguínea, essa crença, essa individualidade daquele paciente, ela precisa ser respeitada, independente de qualquer coisa, tá? Os seus desejos, as suas expectativas, né? Então, Raquel, ele declara um termo, tá? De declaração de recusa, tá? A transfusão sanguínea, a transplante de órgãos, assume os riscos. Mas se ele disser que não, que ele se recusa, da mesma forma como você pode recusar uma medicação, tá? Você tem direito à recusa. O médico prescreveu uma dipirona para você, você vai falar que você não quer tomar. É um direito seu. É um direito seu, tá? Então você pode assumir os riscos e as responsabilidades diante disso, tá bom?
Desenvolver o cuidado com a responsabilidade de minimizar o quadro de depressão e angústia instalado nos pacientes em virtude da sua permanência na UTI, mediante o estabelecimento de um diálogo, quando possível, levando palavras de incentivo e fé, no intuito de conquistar a confiança do paciente e do familiar. Raquel, mas é assim, tá? Então, assim, existem alguns casos, né, religiosos, que não, de crenças, enfim, que não aceitam essa transfusão sanguínea, transplante de órgãos, tá? Então, assim, são crenças, são que nós precisamos respeitar. É a individualidade de cada um, não é? E, assim, a gente tem que respeitar essa situação, tá bom? É uma situação que a gente tem que respeitar e vocês vão encontrar muito isso na prática de vocês. Mesma coisa, por exemplo, que um paciente que recebe um diagnóstico de câncer terminal, né? Ele descobriu que o câncer já está com metástase, já está espalhado por todo o corpo, que ele tem alguns meses de vida e que existe um tratamento, mas que não vai curar, né? Vai apenas pode aumentar o seu tempo de vida, mas também vai deixar ele mais debilitado, né? Um tratamento difícil de ser realizado. O paciente ele pode decidir se ele vai querer ou não realizar o seu tratamento, tá? Então vejam só como a gente tem dificuldade de enxergar o paciente como direito de escolha. Vocês estão conseguindo perceber isso? A gente pensa que é só chegar lá e dizer que o paciente ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que ele não tem o direito de escolha, mas não é assim, galerinha. Tudo o que vai ser ofertado àquele paciente tem que ser autorizado por ele ou pelo familiar, tá? Tudo, né? Então, assim, Marineide, aí é uma situação um pouco mais complicada, né? Por exemplo, é um paciente que está internado na UTI, tá? É um paciente que está em sedação, que está inconsciente, né? Então ele não tem consciência, não tem condições de autorizar ou negar determinado procedimento. E aí nós nos recorremos, né, à família, né, ao mais próximo, ao responsável, para realizar a autorização, tá, desses procedimentos. Mas nós precisamos entender que o paciente, né, ele é o responsável pelo seu tratamento, tá? Então ele é responsável pela sua escolha. Se você se negar a realizar um procedimento, a tomar uma medicação, é um direito seu. E aí o que a equipe de saúde faz, né? Tem que se respaldar diante disso. Então, por exemplo, você como técnico, né, de enfermagem foi lá administrar uma medicação no seu paciente, né, uma dipirona, como eu falei no exemplo anterior, e o seu paciente se recusou. O que é que você vai fazer? Você vai lá na sua anotaçãozinha de enfermagem e descrever que o paciente fez recusa ao uso da medicação, tá? Então a gente precisa também estar respaldado diante de algumas circunstâncias, tá certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que o paciente ele tem autonomia, né? Ele tem o seu poder de escolha diante do seu cuidado. E aqui ele nos relata, inclusive, diante da permanência, né, desse paciente na UTI. Paciente que fica internado na UTI, na emergência clínica, no trauma, são pacientes que ficam internados sozinhos. Eles não ficam com acompanhantes, né? Recebem visitas uma vez ao dia, de duração no máximo de 1 hora, né? De 2 pessoas também no máximo. Então eles ficam sem contato com a sua família, sem contato com seus amigos, né? Então ele fica de forma isolada naquele lugar, um lugar estranho, um lugar onde ele não vai se sentir confortável, né? Então, quem são as pessoas mais próximas dele ali naquele momento? A equipe de saúde, né? E essa equipe de saúde, ela precisa levar esse conforto, né, através do diálogo, através de palavras de incentivo, né, para fortalecer aquele paciente.
Então, assim, se é um paciente que já está em um estado bem debilitado, você vai chegar assim para ele e falar assim, o senhor já está quase na hora da morte, né? O senhor já está na beira da cova. Você vai chegar para falar com o paciente dessa forma, né? Você não pode fazer isso de forma nenhuma. Você tem que trazer palavras de conforto, né? Palavras de incentivo, para você trazer confiança ao seu paciente. E aqui nessa confiança eu levo muito para o lado de vocês também quando vocês forem para os estágios. Já acompanhei alguns alunos em estágio, aí um aluno foi fazer uma medicação pela primeira vez, né? Esse aluno estava tremendo lá pela hora da morte, né? Tremendo, todinho, da cabeça aos pés. Eu vou deixar esse aluno chegar no paciente dessa forma? O paciente ele vai se sentir confiante em ver uma pessoa que vai administrar uma medicação nele tremendo horrores? Ou então quando o aluno fala que é a primeira vez que ele vai fazer um procedimento na frente do paciente? Não pode, galerinha, né? Vocês têm que transmitir confiança. Professora, eu nunca fiz isso aqui, mas coloca na cara, assim, uma máscara na cara, dizendo que já é craque naquilo, que faz aquilo todo dia, né? Respira fundo e vai confiante, porque se você não for confiante, você não vai transmitir essa confiança ao paciente ou ao familiar, tá bom? Não, ó, Marinês, como que funciona, né? Você tem que chegar lá com a medicação, você tem que dizer o que é, você tem que dizer para que você está realizando, né? Qual a sua importância, enfim, tudo isso, né? Dizer que é importante para a sua melhora, dizer como vai funcionar aquela medicação, tá? Você tem que conversar, explicar, não é? Depois de muita conversa, o paciente continuar dizendo que não quer, direito dele, tá? E aqui, galerinha, o que vocês conseguem perceber nessa imagem? Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. O que vocês estão observando nessa imagem aqui? Esses profissionais, eles estão realizando alguma coisa? Tentando acalmar? Como que eles estão tentando acalmar esse paciente, Raquel? Conversando. O que mais? Com o toque, tá? Então, eles estão conversando, eles estão tocando, estão explicando alguma coisa a ele, né? Estão próximos, conseguem ver que os médicos eles não estão distantes, afastados do paciente, eles estão próximos ao paciente, tocando, né? Conversando. E isso traz um conforto, certo? Isso traz um conforto a esse paciente. Um conforto emocional, tá? Conforto físico. Então, além desse conforto emocional, nós temos que proporcionar também a esse paciente. Esse desenho aí eles não têm os olhos, né? Mas vamos supor que eles estejam olhando nos olhos do paciente, tá? Que isso também é uma atitude importante. Então vamos lá. Além desse conforto emocional, nós precisamos ofertar também ao nosso paciente um conforto físico, né? Na esfera física corporal, estende-se conforto como o não aparecimento de dor ou qualquer outra situação desconfortante. Então aqui a gente está observando a imagem, né, de um paciente internado na UTI. Vocês conseguem observar aqui, ó, a quantidade de aparelhos, né, que estão ligados a esse paciente. Ele tá com uma tráqueo, né, uma tráqueo conectada ao ventilador, aí tem um monitor cardíaco, certo? Diversos aparelhos, enfim. Tem os eletrodos aqui ligando ao paciente, a aferição de PA, tudo isso aqui nesse paciente, certo?
Conseguem observar aqui, observei logo, tá? A posição aqui da cabeça desse paciente, tá? É um paciente que ele está com a cabeça hiperestendida. Conseguem observar aqui, ó, a hiperextensão da cabeça desse paciente? Quero perguntar a vocês, se quando vocês vão deitar, vocês deitam dessa forma, assim, com o queixo virado para cima, ou se vocês deitam de uma forma natural, né? Como que vocês se sentem mais confortáveis. Então, essa hiperextensão aqui que eles realizaram na cabeça do paciente, ela vai estar causando um desconforto físico muito grande a ele. E ele é um paciente que não tem comunicação, né? Então, ele não tem como comunicar que está confortável e que não está. Mas aqui eles também utilizaram alguns outros recursos, né? Como, por exemplo, a Raquel falou, né? Desses travesseiros, né? Eles colocaram aqui também nos membros inferiores, aqui ao lado da cama, né? Para trazer um conforto maior a esse paciente, tá bom? Então, assim, o que eu colocaria, né? Como inapropriado é justamente essa posição na qual eles colocaram esse paciente de forma hiperestendida, tá? Com a cabeça muito estendida. Isso aqui vai trazer um desconforto muito grande, tá? Ao paciente. Então, da mesma forma como no estudo anterior, eles perguntaram, né, aos profissionais o que eles achavam, o que significava esse conforto físico. O que eles nos responderam? Esse primeiro aqui foi um médico e o segundo um enfermeiro. Primeiro, visar mais pelo atendimento das necessidades de conforto físico, tais como prótese ventilatória bem sintonizada com o paciente, eliminação total da dor, mobilização do paciente no leito, posicionamento adequado de sondas nasogástricas e vesical, aspiração frequente de sangue e secreções, higienização, evitar o desconforto proveniente de materiais invasivos como catéteres, tubo orotraqueal, drenos, etc. Né? Então, esse médico ele nos disse quais, né, são algumas atitudes, né, dentro, por exemplo, de uma UTI para proporcionar esse conforto físico ao paciente. Né? Então, essa mobilização do paciente no leito, o posicionamento, né, desses equipamentos, como sonda nasogástrica, catéter, tubo, a higienização, o alívio da dor, tá? Então, são algumas medidas ligadas a esse conforto físico do paciente. A enfermeira nos disse assim: preocupar-se com duas queixas, preocupar-se com suas queixas, procurando confortá-lo da melhor maneira possível, já que estão vivendo um momento de fragilidade e sofrimento, necessitando de toda a atenção. Então, esse enfermeiro ele já nos disse que esse conforto físico está ligado com a preocupação em relação às suas queixas, né, e tentar confortar esse paciente da melhor forma que seja possível, tá bom? Uma preocupação comum dos profissionais da UTI é o direcionamento do cuidado ao conforto físico. Então, uma preocupação muito grande desses profissionais que estão atuando dentro de uma UTI é cuidar em relação ao conforto físico do paciente. Este é associado à prestação de cuidados destinados a amenizar a dor e o sofrimento do paciente por meio da cura física do corpo, tá? Então, esses cuidados, eles estão destinados a diminuir a dor, o sofrimento do paciente, tá? Por meio de algumas medidas, como, por exemplo, igual aquele médico falou, né? A mobilização no leito, a higienização, o alívio da dor, certo? O estranho maquinário, as constantes privações, interrupções e privações de sono, a superestimulação sensorial, sede, dores,
abstinência de alimentos comuns, a alimentação endovenosa ou nasoenteral, a respiração por ventiladores, a monitorização cardíaca e sua sinalização, os catéteres, procedimentos invasivos, a imobilização do paciente e ainda a superlotação de equipamentos no local. Tudo isso equivale a desencadeantes para situações que propiciam alterações psicopatológicas e intenso desconforto físico. Então imaginem só, né, um paciente que está lá internado na UTI, com diversas máquinas ligadas a ele, né, com interrupções do sono, um paciente que muitas vezes não pode se alimentar, então fica sentindo muita sede, né, com dores, muitas vezes não estão recebendo a alimentação oral, né, então sentem muita falta do alimento em si, a respiração por ventiladores, né, essa monitorização cardíaca. Então, o paciente ele não vai se sentir confortável, né, diante de todos esses estímulos, diante de todos esses aparelhos, e isso pode trazer um desconforto físico muito grande a esse paciente. E aí entra a nossa função, né, a nossa responsabilidade de estar presente diante de proporcionar, né, esse conforto físico ao paciente, tá? Aí aqui eu trouxe também uma outra imagem, tá? Para que vocês possam acompanhar. O paciente, então, aqui ele tá deitado numa maca, né? Tá com um tubo orotraqueal, certo? Ligado a um ventilador, tem a monitorização cardíaca, tem um acesso venoso, né? Então ele tá cheio de maquinário aqui presente, né? Mas ó, ele tá em uma posição mais confortável que aquele da imagem anterior, ele está com travesseiro, né? Aqui vamos supor a técnica de enfermagem está auxiliando esse paciente no seu conforto, né? Está manuseando aqui o travesseiro. Então, assim, apesar de todos esses equipamentos, né? Apesar de tudo isso, nós precisamos proporcionar ao paciente um conforto físico na medida do possível. A mudança de decúbito, né? Que é a mudança de posição do paciente no leito, ela também é muito importante, tá? Deve ser colocada em prática. Compromisso profissional, né? O compromisso profissional se constitui no exercício do conhecimento aplicado à prática, visando a promoção de saúde. Então, vocês precisam conhecer, né? Vocês precisam ter o conhecimento teórico e aplicar isso no serviço de vocês. Então, esse é um compromisso profissional, tá? Nós precisamos ter um compromisso profissional com a humanização, com a assistência humanizada ao nosso paciente. É uma responsabilidade da nossa profissão. Então, nós precisamos conhecer na teoria, que é o que vocês estão tendo aqui hoje, e aplicar isso, né, na promoção da saúde. Então, aqui alguns profissionais também, né, relataram o que eles acham em relação ao compromisso profissional. Oferecer condições de atendimento onde a equipe possa desempenhar um papel fundamental para o paciente. Buscar a excelência no atendimento para melhorar a qualidade de vida do paciente que está internado. Desenvolver o trabalho com competência e habilidade técnica e humana que corresponda às necessidades do paciente. Então, vocês conseguem entender que esse serviço, então, humanizado, ele é uma responsabilidade, né, dos profissionais que estão prestando aquela assistência. Então, nós precisamos entender o significado da assistência humanizada como uma forma de compromisso com a nossa profissão. Então, eu trouxe essa imagenzinha aqui, né, de uma formatura. Futuramente serão vocês, né, que estarão aqui realizando esse juramento. Então, à medida que você realiza esse juramento, você está jurando exercer a sua profissão de forma digna, né? Também de forma humanizada, de cuidar do seu paciente, tá? Então, é um compromisso que você realiza com a sua profissão. Quando você se forma, você realiza um juramento da Florence,
né? E eu trouxe aqui esse juramento a vocês. Juro, livre e solenemente, dedicar minha vida profissional ao serviço da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e dedicação, guardar sem desfalecimento os segredos que me foram confiados, respeitando a vida desde a concepção até a morte. Não participar voluntariamente de atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano. Manter e elevar as ideias da minha profissão, obedecendo os preceitos da ética e da moral, perseverando sua honra, seu prestígio e suas tradições. Florence Nightingale. Então, esse é o juramento da nossa profissão, tá, meninos? Esse é o juramento da enfermagem. Então, nós nos comprometemos em cuidar do nosso paciente de forma integral, de forma digna e de forma humanizada. E à medida que você realiza esse juramento, você precisa exercê-lo de forma digna, tá? E aí, para finalizar a nossa aula, eu trouxe essa frase aqui também para que vocês possam guardar no coraçãozinho de vocês e estejam sempre repetindo e colocando isso em prática, né? Porque eu acredito muito na formação de bons profissionais e eu espero que vocês coloquem em prática, né? Todo esse aprendizado, todo esse ensinamento. O segredo para cuidar de um paciente é ter consideração por ele. Então, à medida que você tem consideração pelo seu paciente, você vai exercer o melhor cuidado que você puder, né? Se você estivesse ali cuidando de um parente seu, né, de um amigo seu, você iria dedicar o seu melhor, iria fazer o seu melhor, iria desejar o melhor, né, para o seu parente, para o seu amigo. Isso por quê? Porque você tem consideração por ele. Então, nós precisamos ter consideração por todos os nossos pacientes, tá? Bom, meninos, essa era a aula que eu tinha planejado para hoje, tá? Fico à disposição para dúvidas, perguntas. Vocês querem falar alguma coisa, contribuir, né, com alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Nada, amor. Não tem perguntas. A aula foi tranquila, né? Um assunto muito legal. Então tá, meninos. Esse material eu vou disponibilizar para vocês,